A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. E que Deus venha realizar os desejos do teu coração, né? Porque tem muita gente aqui que tem muitos desejos no coração. Uns querem casar, outros querem ter sua casa própria, outros querem ter a conversão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, não é? Outros querem um carro, outros querem fazer uma universidade. Cada um aqui, gente, tem desejos, né, plenos que nós sabemos que faz parte, né, da nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida. A gente tem que sonhar, a gente tem que sonhar, a gente tem que pedir mesmo ao Pai. Deus nos deu, né, o pensamento para a gente pensar. Na nossa cabeça, Deus nos deu para pensar. E não só para pensar, mas os sentimentos para desejar. Então, se nós temos a possibilidade de sonhar, então nós vamos sonhar. E não vamos sonhar pequeno, vamos sonhar grande, porque o nosso Deus é grande. Ele é o Deus que realiza coisas grandes. E se tem uma coisa que Deus ele é fiel, é na sua palavra. Ele é fiel na sua palavra. As pessoas podem tentar distorcer, podem tentar criar argumentos, né, humanos, porque são humanos, comparado com a glória de Deus. Nossos argumentos perto do que Deus é, nem se compara, não é nada, é zero. Mas podem criar argumentos contra a palavra de Deus e dizer que Deus não é assim, ou que Deus não faz assim, que Deus... Não, a palavra do Senhor nos garante que Ele é justo, que Ele é perfeito, que Ele é reto. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele é grande. Então a gente muitas vezes pensamos, mas os tempos estão mudados, talvez Deus tenha mudado. Deus não mudou. Deus não muda. Ele jamais mudará, porque Ele é Deus. E não cabe na nossa cacholinha, né, na nossa cabecinha, os nossos pensamentos, porque não vamos entender. Já não deparou quando você era criança? Quando era criança, eu pensava assim, gente, mas como é que Deus foi feito? Como Deus foi criado? Ele não foi criado. Ele cria. Ele não foi feito. Ele faz. Então, às vezes a gente fica assim, nossa, mas tem coisas que eu não entendo. Mas de onde que Deus vem? Ele é o começo. Ele é o fim, Ele é o princípio. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então, não há explicação para o poder de Deus. Jó era inteligente. Jó era um homem culto. Mas quando Deus começou a fazer questionamentos para Jó, Jó não tinha resposta para a soberania dele. Jó ficou assim, travado na boca, porque Deus fazia perguntas que era da visão de Jó, porque tudo aquilo que Deus estava perguntando para Jó, Jó já sabia, Jó já tinha visto, mas Jó não sabia como acontecia. Você já viu a chuva, não já? Mas aí você fica imaginando como é que é formada a chuva. É só né, quando você vê as pessoas estudando sobre o assunto, você vai entender lá o conceito de como vem a chuva, de como forma a chuva. Mas você não tem a mínima ideia como Deus faz a água. Você não tem a mínima ideia como se formam as nuvens. Por quê? Porque tudo vem de Deus. E Deus fazia questionamentos para Jó de coisas que ele já viu. Então o Senhor começa a convencer Jó da sua ignorância. Porque Jó estava tão assim, e eu compreendo Jó, sem entender o porquê daquilo que ele estava a passar, mas o que Deus estava querendo dizer para ele, Jó, aquilo que você tem, eu confiei nas suas mãos, certo? Eu permiti que você perdesse. Mas eu quero dizer para você que não é só isso a sua vida. Você está focado só nisso, mas não é só isso. Eu sou além disso, Jó. Além da sua riqueza, além da sua família, além dos seus bens preciosos, além do seu conhecimento, além do seu ciclo de amizade. Eu vou além disso, Jó. Então o Senhor ele começa a colocar perguntas, né? Se você sabe o tempo que as cabras monteses têm filhos,
Você pode contar os meses, né, que cumpre para elas gerarem os seus filhotes, as suas crias. E Deus faz perguntas estúpidas. Se você for olhar bem, é estúpido essas perguntas que Deus faz. Mas Deus estava dizendo, você sabe até um termo como funciona, mas você não sabe como tudo isso é criado, porque vem das minhas mãos. O ser humano tem estudado anos e anos e anos, né? E você sabe que muita gente segue as notícias dos cientistas que têm estudado anos e anos para como criar um embrião, como criar um ser humano, fazer um ser humano sem depender, né, de um espermatozoide, sem ser fecundado. Tudo isso os cientistas têm estudado ao longo desses anos todos para descobrir como é a vida, como surge a vida, como se faz um ser humano, como se cria, como se faz nascer um bebê. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Até o salmista, no Salmo 139, ele fala. Porque tem coisas que para mim é de extremo assustador a saber. É assustador saber. Tem coisas que você pensar, você fala assim, gente, isso é loucura para minha cabeça. Isso não existe. A gente até cria aquela coisa, né? Aquela convicção. Isso não existe, isso é loucura. Por quê? Porque as coisas de Deus é loucura mesmo para o mundo. Aí o salmista no Salmo 139, eu acho assim interessante a forma como ele fala, porque foi o Davi que falou isso. E ele fala assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Não tem como eu atingir. Se você for ver como é que o ser humano é gerado dentro, né, de outro ser humano, se você for olhar e ver de onde vem o fogo, como a água é feita, toda a substância que envolve aquilo, você não tem explicação. De repente chove, de repente faz sol, de repente as nuvens se dissipam e o céu está claro, mas de repente você olha, o céu se fecha e forma uma grande tempestade. É do conhecimento humano, o ser humano sabe, estudando, o ser humano chega lá, mas nunca vai chegar de fato na matéria, como aquilo é feito. Por quê? Porque vem da mão do Criador. Então, esse conhecimento, ele é maravilhoso para mim e para você. Ele é tão elevado que você não pode alcançar. Você tem um limite, Deus dá um limite para a pessoa, mas não passa desse limite. Deus deixa o ser humano, os cientistas, estudar sobre a raça humana, mas não passa daquilo, porque nunca ninguém desenvolveu a forma de gerar outro ser humano se não depender de outro ser humano. Você pode ver que mesmo que vamos dizer, né, que você vê hoje nos dias de hoje que muitas mulheres não querem casar, mas querem ter filhos, não querem ter relacionamento com o homem, mas querem ter filhos, e elas pagam, né, um doador para que possam doar os espermatozoides para que elas possam gerar um filho. Então elas querendo ou não, ocultando ou não, elas dependem de outro ser humano. E é assim que Deus trabalha. Nós precisamos um dos outros. Um dos outros. Não adianta. Falar, eu não preciso de ninguém, não. Você precisa de alguém. Você precisa. Você precisa para comer, você precisa para se vestir, você precisa para tudo. Porque o carro que você anda, alguém esteve lá a trabalhar nas peças para fazer a montagem e ir, né, para uma concessionária e vender na concessionária. E você, às vezes, você nem compra na concessionária, você compra até usado. Mas passou de mão em mão para chegar na sua. Talvez você tenha aí um leite no copo, mas alguém andou lá a cuidar das vacas, alimentá-las, para saciar a vontade de beber o leite, né, de muita gente, que muita gente, o meu leitinho fresco de manhã está aqui. Mas alguém andou a trabalhar, alguém andou a cuidar das vacas, a alimentá-las, a fazer o serviço diário. Então é esse ciclo que nós seguimos continuamente no nosso cotidiano. Ah, mas eu não preciso disso. Você precisa, de alguma forma, você, às vezes no seu consciente você fala, não preciso, mas você precisa. Não é? Você sempre precisa de alguém para te ajudar, assim como alguém precisa de você. Assim como alguém precisa de você. Uns dias atrás fui fazer uma escritura de uma casa que eu angariei,
e aquela senhora teve muita dificuldade em um banco financiar o crédito dela, mas enfim ela conseguiu que o crédito fosse financiado. E ao olhar ela, ao fazer a escritura, né, porque até a dona da casa não estava aqui, estava em outro país, e passou-me uma procuração para assinar por ela, a venda da casa. E eu estive lá fazer esse trabalho para ela, e olhei para ela e fiquei assim... Eu vi no semblante dela a alegria, sabe, de conseguir a casa própria dela. E eu pensei assim, foi um passo, né, porque eu fui lá... Entrei em contato com a senhora que estava na França, ela tinha 2 casas à venda, angariei essas casas. E se eu não tivesse feito isso, as casas estavam lá, ela não tinha colocado à venda, estava tudo parado, e essa senhora não teria sido beneficiada com essa casa, porque foi um bom preço, uma boa negociação. É uma senhora muito simples, sabe? Trabalha num mercado, então ela tem uma condição financeira, falando assim, limitada, então ela tinha que comprar algo conforme o bolso dela. E eu pensei assim, olha, de alguma forma eu contribuí para o bem dela. Eu contribuí para que ela fosse abençoada através, né, desse imóvel. Porque para mim talvez não seja grande coisa, mas para ela pode ser. Ou talvez para outra pessoa não seja grande coisa, mas para ela foi o sonho realizado. Então a gente sempre vai contribuir na vida de alguém. De alguma forma você vai trazer algum benefício ou malefício para a pessoa. E tem pessoas que muitas vezes deixam, sabe, a maldade entrar no coração, em vez de fazer coisas boas para pessoas que Deus está colocando na sua vida, não, sabe, porque tem sempre uma desculpa para tudo, né? Tem gente que tem desculpa para fazer o bem, mas nunca tem desculpa para fazer o mal. Já viu isso? Acontece muito. Tem muita gente que tem uma capacidade muito boa para fazer o mal. Mas quando é para fazer o bem, não pratica. E nós sabemos que não tem como fugir daquilo que plantamos. Então, de alguma forma, eu contribuo para o bem ou o mal da pessoa. Aí fica aquele ponto de interrogação. Eu vim para trazer benefícios ou malefícios na vida da pessoa? Eu vim para trazer o bem ou trazer o mal? Eu vim para trazer uma forma que a pessoa se sinta realizada, né? Porque tem coisas assim, uma só palavra que às vezes você fala para uma pessoa, você levanta aquela pessoa durante o dia. Uma só palavra que você libera sobre a vida de uma pessoa, talvez para você seja indiferente, porque você está até habituado a agir assim com as pessoas, tratar assim de forma carinhosa, amorosa. Mas aquela pessoa talvez vive num ciclo de terror, bem dizer assim. Sabe tem pessoas que vivem casamentos, tem cônjuges que vivem casamentos que são torturadas, maltratadas. É sempre uma palavra negativa, é sempre uma palavra de derrota, é sempre colocando, né, aquela violência psicológica, tem muitos que sofrem violência física, mas acho que uma das piores é a violência psicológica, porque vai matando as pessoas aos poucos. Aí quando você libera uma palavra de vida, de apoio para a pessoa, você levanta o dia daquela pessoa, você levanta ela para enfrentar mais outro dia, mais outra semana, mais outro mês, mais outro ano. Então Deus fala para Jó de coisas simples da vida que ele não tinha respostas, porque o salmista diz aqui, tem conhecimentos que para mim é tão maravilhoso e para você também é. Você pensa no sol, você se sente maravilhado. Como pode ser? Você pensa na lua, que linda que é. Como pode ser? Você pensa em todos os climas, né? Em todas as estações, que maravilhoso é passar por elas. Mas é tão alto, é tão elevado, que você não pode atingir. E o salmista ele deixa bem declarado, para onde? Para onde eu vou me ausentar? Para onde que o meu espírito vai se ausentar da presença de Deus? Ele usou termos, né, cabíveis a ele próprio. Se eu subo ao céu, o Senhor está. Se eu faço a minha cama lá no abismo, lá no profundo do abismo, o Senhor também vai estar. Se eu vou lá para os confins dos mares, o Senhor também vai lá estar.
Então ele estava dizendo assim, Deus está em todos os lugares, Deus contempla todas as coisas, e tudo que eu penso é muito pequeno comparado com os pensamentos do meu Deus. E é isso que eu quero deixar declarado para mim e para você nesse dia. O que eu penso é muito pequeno comparado com o nosso Deus. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel nas promessas dele. Deus é fiel. Esses dias eu acordei, dormi quando eu estou muito, eu não sou de dormir à tarde, não gosto de dormir à tarde, mas quando eu estou muito, muito cansada, muito sobrecarregada, eu tenho que dormir eu deito no sofá e durmo pelo menos 20, 30 minutos para ver se eu descanso, para ver se eu acordo renovada, e a gente acorda renovada nesses 30 minutos. E quando eu acordei, eu abri os meus olhos e olhei assim para minha sala, eu olhei assim e comecei a lembrar, né, de algumas coisas que me passaram, de algumas promessas que Deus me fez e que Ele cumpriu. E Deus, naquele momento que eu acordei, Deus trouxe na minha memória coisas que Ele, tipo assim, eu falei isso e eu fiz na sua vida. Eu te falei que ia levar em tal lugar e eu cumpri. Eu te falei que ia abrir essa porta e eu abri. E Deus vai criando dentro de nós essa esperança a dizer assim para você, essa fase ruim que você está passando é só mais uma fase, porque ela vai ter fim. Assim como ela teve começo, ela vai ter fim. E depois eu honrarei com a minha palavra e cumprirei. Há sempre solução para tudo. Só não há solução por uma coisa, depois da morte. Porque depois da morte está decidido se você escolheu ir para o céu ou se você decidiu ir para o inferno. Mas enquanto você tem vida nessa terra, você tem esperança. E essa esperança, ela vem do Senhor. Porque nos momentos mais conturbados, mais difíceis, eu sei que Ele está ali. O salmista diz, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ainda que as trevas com efeito me encobrem e a luz ao redor de mim se fará noite, porque tem dias assim. Tem dias que eu olho as trevas, elas me encobriram e aquela luz, né, aquela esperança que tinha, está ali apagada. Se tornou trevas, são escuras. Aí o salmista diz, até as próprias trevas não te serão escuras. E as trevas e as luzes são as mesmas coisas diante do Senhor. A gente tem que conhecer esse Deus tão profundo. A gente tem que entender que Deus não trabalha em cima da religião, do fanatismo, da falta de amor, da falta de perdão, das loucuras humanas. Sabe esses fanáticos religiosos, porque Deus me arrebatou e me levou para o céu e me levou para o inferno. Aí me mostrou que quem usa... Já vi muito isso, gente. Que quem usa unhas vermelhas vai para o inferno. Quem corta o cabelo vai para o inferno. E a pessoa vai entrando ali, sabe? A pessoa nem é feliz, nem vive, né? Porque ela fica tão preocupada que ela para de viver para, vamos dizer, alimentar o fanatismo dela. Porque em vez de crer na palavra que liberta, ela crê numa religião que destrói. A gente tem que conhecer esse Deus que trabalha com cada um segundo a sua vontade. Comigo, Ele exige tal coisa, com você, Ele exige outra. E a gente não tem que colocar, eu não tenho que colocar o fardo que Deus exige de mim em você, e nem você em outra pessoa. Porque com cada um, Deus procede de uma forma. Deus tem um tratamento. Com cada um, Deus tem um chamado, Deus tem uma direção. Observa os personagens bíblicos e você vê que José, Deus teve um chamado com José. José não foi chamado para ser sacerdote, José não foi chamado para ser profeta, mas José, ainda de ter o talento que ele teve, né, como governador, porque era um talento de governar, de administrar, ele tinha um dom
que é o dom de interpretar sonhos. Então, tudo isso ajudou a sua carreira aqui na terra. Você observa Davi, Davi não foi chamado para ser sacerdote, Davi não foi chamado para ser profeta, mas Davi foi chamado como rei e para guerrear. E teve êxito porque ele sabia o lugar que ele estava. Moisés era profeta de Deus. E Moisés tinha um talento. Liderança. Liderar. Aí você estuda os personagens e você entende, para cada cenário, Deus tratava segundo a sua vontade. Para cada momento, Deus levantava um, encaixava aquele um no lugar que ele queria encaixar, como uma peça que estava faltando. E eu li para você aqui, eu até mencionei o Salmo 139, e comecei a falar da história de Jó, porque Jó, ele mesmo nas suas palavras, ele fala. No último capítulo de Jó, ele deixa bem declarado: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, os planos de Deus podem ser frustrados? Não. Eu posso frustrar os planos de Deus? Não. Mas se Deus tem algo na minha vida e se eu não quiser, não é Deus que está frustrando, é você que está frustrando a você mesmo. Porque quando Deus tem algo para mim e eu deixo Ele trabalhar, eu serei honrada nele. Ele honra o homem. Ele dá honra. Ele dá honras a mim e a você, nessa terra. Não é em Marte, não. É nessa terra, no planeta Terra. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E isso acontece muito conosco. Quando Jó fala assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe quando você só ouve que Deus faz, que Deus opera, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas você não tem vivência daquilo que Deus realmente é? E Jó estava dizendo, eu só ouvia. Eu só fazia os sacrifícios para os meus filhos, eu só apresentava os meus filhos a Deus. Eu criei um ritual entre mim e os meus filhos. Mas o dia que eu vivi essas experiências, eu posso dizer que agora os meus olhos o veem. Sabe quando você está passando por uma doença assim horrível, que o diagnóstico do médico é sempre negativo a teu respeito, e você já não tem esperança, aí vem uma palavra de esperança para você e fala assim, Deus vai te curar. E você toma posse daquela palavra e sem explicação, porque os milagres não se explicam, sem explicação. Você sai daquela situação e você fala assim, eu só ouvia, mas agora os meus olhos estão vendo o que Deus está fazendo. O próprio Jó, ele falou assim, eu me abomino. Eu olho para mim, eu me abomino. E me arrependo. Por que ele se arrepende? Por que ele se abominou? Porque ele estava tentando discutir com Deus aquilo que Deus estava fazendo. Aquilo que Deus estava fazendo era tão inexplicável para Jó que ele queria explicar aquilo que não tinha explicação. Porque Deus poderia muito bem deixar Jó tranquilo e não tocar em nada de Jó. E ele continuaria servo, fiel a Deus. Sem sombra de dúvida daquilo que eu estou falando. Deus poderia dizer para Satanás, não, você não vai tocar em nada. Você vai deixar Jó como ele está, porque eu conheço, eu sei que ele não vai desviar dos meus caminhos. Mas o que Deus estava dizendo para Jó é, Jó, eu não quero aquela pessoa que só diz que ouve até bem, mas não está me vendo. Eu quero que Jó entenda que ele precisa me ouvir, mas ele também precisa me ver. E é isso. Isso encaixa na nossa vida, isso encaixa na minha e na tua vida. A gente ouve tanto de Deus. Ouve, Deus é bom, Deus faz, Deus operou um milagre na vida de fulano, Deus fez isso, Deus abriu a porta. Muitas coisas. Quantos anos aqui tem pessoas que têm tantos anos na presença de Deus, de crente mesmo, né? Fervoroso.
E já ouviu tantos relatos maravilhosos daquilo que Deus fez na vida de muita gente. E até mesmo na sua. Não é? Aí chega um momento que você ouve muito. Você está ouvindo. Aí Deus fala o quê? Não, agora chegou o momento de você ver o meu poder. E para ver o poder de Deus, para se manifestar, você tem que viver nas coisas impossíveis, nas coisas difíceis, nas portas fechadas, nos ferrolhos aí que, oh meu Deus, não consigo, não consegue mesmo. Aí você vê o poder e a mão forte de Deus trabalhando em seu favor. Então eu quero dizer para você não ficar desesperado, nem desanimado, desnorteado, que Deus não está vendo, que Deus não está fazendo, que Deus é aí. Porque Jó, lê o livro de Jó, você vai ver nas palavras dele. Jó chegou um momento e falou assim, pensa com ele, eu quero morrer. Né? Eu nem queria ter nascido, por que não me mataram no ventre da minha mãe? Porque ele estava tão revoltado com tudo, né, com as circunstâncias da vida, com aquela coisa de eu tenho e agora eu já não tenho mais, eu tinha, né, sempre o verbo no passado, eu tinha. Com Deus você sempre tem. Com Deus você sempre tem. Ah, mas como tem, Silene? Diz lá, como é que tem? Perder família, perder dinheiro, perder a credibilidade, perder a notoriedade, perder, sabe? Isso tudo. Eu tinha, Silene, eu não tenho. Não, você tem. Só que você não entendeu ainda que muita coisa que para ver você não precisa pegar. Porque muitas vezes a gente só dá crédito naquilo que a gente está vendo quando a gente pega, quando a gente toca, não é? Quando a palavra fala sobre a fé, e é uma coisa assim, a fé é uma coisa assim que se você for pensar ao pé da letra, você fica assim, isso é loucura. Hã? Isso é loucura. Porque é a mesma coisa de Deus falar assim, olha, eu vou te dar a sua casa e você olhar na sua conta bancária e não tem nada. Não tem um centavo. Como é que eu vou ter a minha casa se eu não tenho um centavo? Não é? Porque a palavra está dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é isso que Deus faz conosco. A gente fala muito assim, eu tinha, né? Eu tinha isso, eu tinha aquilo. Não, você tem. Porque você não vive pelos teus olhos humanos, carnais. Não, você vive com os olhos espirituais. Você sabe que nesse momento talvez você não tenha. E você queria ter, mas você não tem. Aí você fala o quê? Eu tenho fé porque eu tenho certeza que aquilo que eu estou esperando, Deus tem poder de fazer. Aí só que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que é a prova? É aquela coisa, eu não tinha, agora eu tenho, e agora eu tenho a prova daquilo que eu não via, mas agora eu estou vendo. Vou dar um exemplo para você, simples, clássico, né? A história de Sara. Ela não tinha. Não, ela nunca teve um filho. Mas ela sempre teve a esperança de gerar um filho. Com certeza na fase, né, da fase adulta dela, na fase jovial dela, ela sempre teve a vontade de ter um filho, não é? Aí quando chega a uma certa idade, é desmotivador você olhar e ver que o ciclo parou, o meu marido está velho, eu estou velha, acabou. Mas você denota que Sara tinha lá algo no coração dela que dizia, eu ainda vou ter meu filho. Até porque Deus chama Abraão e faz uma promessa, e a palavra diz que ela ri, e o anjo pergunta por que Sara está rindo, porque ela estava confrontando dentro dela aquilo que ela mais temia. O quê? De acreditar numa coisa que talvez, será que vai acontecer? E quando o anjo fala que ela ia gerar, ela tipo assim, não, será que aquilo que eu imaginava realmente vai acontecer? Essa é a risada de Sara. É como você há muito tempo tem sonhado com algo, aí você até pensa, fala, não, eu vou tirar isso da minha cabeça porque esse algo não vai acontecer. Aí Deus vem, confirma para você e você dá aquela risada. Será que aquilo que eu estou sonhando há tanto tempo, será que vai acontecer?
Aí você começa a criar dentro de você esse conflito. Mas se Deus falou, vai acontecer. Se foi Deus que falou com você, vai acontecer. Se foi Deus que liberou uma promessa sobre a tua vida, a promessa ela vai se cumprir. Deus não é mentiroso. Até quando Deus tira um ente querido no meio de nós, Deus nos avisa, quem tem intimidade com Ele. Ele fala para você, Ele prepara você, para que você depois não fale assim, Deus não me falou nada, Deus me pegou assim desprevenido. Deus não pega o desprevenido. Até porque para revelar os seus segredos, para executar alguma coisa, Ele antes revela aos seus servos os profetas. Alguém vai bater na sua porta, alguma palavra vai vir de encontro com você, alguém vai confrontar você. E você vai saber que é a mensagem de Deus para você. Ele não te deixará despreparado. Até por uma tempestade que você vai enfrentar, Ele vai falar com você: eu permito, mas eu estou com você. Eu deixo você passar pelo vale, mas você não está sozinho. Então, a palavra que eu tenho da parte de Deus para você é essa. Que Ele é poderoso, Ele vai além de tudo aquilo que eu imagino, daquilo que eu penso, daquilo que eu sei, e Ele é poderoso para realizar. Pensa em um Deus que forma no interior de uma mãe um ser tão maravilhoso. Quando nasce uma criança, você vê os dedinhos, as mãos, os pés, tão delicado, tão perfeito. Somente o Criador pode fazer isso. Ele lá pode assinar. Quem é que fez? Deus. Quem é que criou? O Pai. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Cada um deles escrito e determinado. Presta atenção. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. O Senhor tem nas mãos a alma de todos os seres viventes. Você está na mão de Deus. Todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Não desanima. Sabe por quê? Porque para mim, os pensamentos de Deus são preciosos. Valoriza o que Deus fala com você. Valoriza as promessas que Deus liberou sobre você. O Criador, Ele fala com você. Não é qualquer pessoa. Gente, jogador de futebol. Se eu tivesse um autógrafo daquele jogador. Se eu tivesse um autógrafo daquele ator. Gente, eu não estou a menosprezar nenhuma profissão, nenhum talento. Porque cada um Deus dá segundo a sua medida. Mas eu estou a dizer, você tem o privilégio de ouvir o Criador do universo falar com você. Você tem o privilégio do Criador fazer uma promessa para você. E às vezes a gente dá tanto ênfase em tanta gente famosa e tal, e esquece que o Todo-Poderoso está aí com você, o Espírito dele habita em você. Deixa eu falar uma coisa para você, que o Espírito Santo, ele está falando através de mim para você. Cada palavra
que um dia Ele liberou sobre a sua vida, que ainda não aconteceu. Ele diz para você que enquanto você tiver vida aqui, tenha esperança, porque Ele não retrocedeu com a palavra dele, Ele vai cumprir cada palavra, cada vírgula, cada pontinho, tudo bem escrito que Ele já fez, que Ele já escreveu, Ele vai cumprir na sua vida. Tem pessoas assim que perguntam assim, mas estou ficando velha, e daí? Porque o salmista diz que todos os meus dias, que cada um desses dias, eles foram escritos e já determinado por Deus. Então, se Ele fez uma promessa para você, Ele não olhou para a sua idade, Ele não olhou para o seu tempo, Ele olhou para o recurso dele, porque quem dá o recurso para nós realizarmos aqui é Deus. É Ele que vai te dar esse recurso. Você vai receber esse recurso da parte de Deus. Ele vai facilitar a sua vida. Sabe quando as coisas assim, ele fala para você, olha, eu estou fazendo algo para você, estava tudo assim muito difícil, mas de repente começa a abrir as portas e as coisas começam a ficar muito mais fáceis. É Deus te dando graça, é Deus facilitando, é Deus entrando com a ação dele. Eu não tenho como debater com Deus, porque Ele é Deus, gente. Ele sabe o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo na sua vida é muito melhor. Ah, não parece, mas é. Não parece. Confia no Senhor. Confia. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe como a gente suporta diante das dificuldades, das lutas, das adversidades. Ele sabe muito bem como é o nosso comportamento, como é a nossa resiliência. Ele sabe de tudo isso. E é por isso que eu quero dizer para você, nesse dia, que Deus ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. O que é isso, Irlene? Sabe de tudo, conhece tudo, pode todas as coisas e está em todos os lugares. Você serve a esse Deus. E Ele está dizendo para você, assim como eu falei para Sara, que eu iria fazer, no tempo certo que eu iria realizar, eu vou fazer na sua vida. Eu vou realizar na sua vida. Eu vou mudar a tua sorte. A palavra diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este ainda orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Mudou a sorte de Jó. Ou seja, nada é impossível para Deus. Tem dias assim, gente, que eu até acordo assim, sabe, desmotivada. Tem dias que é difícil, tem dias que você olha assim, oh meu Deus, mais outro dia, não é? Tem dias assim. Tem dias que vem assim uma vontade de parar, desanimar. Mas eu olho para Deus. Eu olho para aquilo que Ele já fez na minha vida. Eu olho para de onde Ele me tirou e eu penso, não, eu já andei até aqui e eu vou até o fim. Com Deus eu vou até o fim. Sabe por quê? Porque é o melhor caminho. Mesmo que tenha espinhos, mesmo que tenha vales, mesmo que as ondas elas tentam prevalecer por um instante, por um tempo, mas o melhor caminho é estar com Deus. Porque Ele sabe por onde nos guia. Ele nos guia, nós somos cegos. Somos cegos. Sabe Balaão, quando eu preguei uma mensagem uns dias atrás, que Balaão, o anjo teve que abrir a visão dele para ele ver o que estava se passando? Cegueira. E muitas vezes nós somos assim. Deus está falando conosco, Deus está mostrando as coisas, mas nós não enxergamos. Aí chega um tempo que Deus não tem que abrir a visão da pessoa para ela ver o meu poder. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Deus está fazendo. E Deus está mandando falar para você. Eu vou cumprir cada palavra que eu falei para você. Eu vou cumprir cada sonho que eu coloquei dentro de você. Eu vou fazer aquilo que muita gente falou que não vai dar certo, que desiste disso, e Deus falou para você, não, eu vou fazer acontecer e você vai ver que eu sou o Senhor, que muitos só ouvem, mas eu estou te dando a oportunidade de você me ver. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.